Nós vamos para o nosso 32º encontro mensal gratuito da comunidade Como Eu Faço, hoje, dia 25 de julho de 2024. Nós vamos dar continuidade à nossa série chamada Saúde Emocional. Essa série Saúde Emocional, ela vai ter uma sequência de temas. Nós iniciamos essa série no mês passado, em junho, onde eu dei uma introdução e um aprofundamento a respeito de saúde emocional. E agora a gente vai falar de temas, né? E o tema de hoje, desse mês, é motivação. No próximo mês, a gente vai falar de outro tema e depois mais um nessa série Saúde Emocional. No último encontro, esse embasamento geral tá lá no YouTube. Então, vocês podem olhar também depois, quem não assistiu, a gente fez prática guiada, vocês podem olhar lá no YouTube, tem na playlist Comunidade Como Eu Faço, tem todos esses nossos encontros, todos os temas, todas as séries, tá muito legal e bem completo, certo? E o tema de hoje é motivação. Sem motivação, a gente não tem ação, porque a gente não tem um motivo para agir. Por isso esse tema é tão importante. Sem motivação, nós não temos ação, nós não temos um motivo. E talvez você esteja se perguntando: como então eu faço para me motivar? Como é que eu faço para me motivar para estudar? Como que eu faço para me motivar para ir na academia? Como que eu faço para me motivar para fazer alguma coisa? Enfim, algo que precisa fazer na vida e que não está encontrando essa motivação adequada. Como eu faço é a melhor pergunta. É a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente precisa achar respostas que a gente não conhece. Por isso mesmo, essa comunidade aqui, esses encontros, levam esse nome, Comunidade Como Eu Faço. E quem está aqui assistindo essa aula já faz parte dessa comunidade. É simples assim, essa comunidade não é uma comunidade que tenha que se filiar de alguma forma, pagar alguma coisa, não. Basta estar aqui acompanhando o canal do YouTube, pode se inscrever nesse canal, acompanhando o Instagram, pode seguir ali no Instagram, entrar no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, certo? Para fazer parte dessa comunidade é só estar presente, fazer parte realmente. Acompanhar pelo Facebook, tem uma página que é o Bioquímica das Emoções, para quem usa o Facebook, o Instagram, Bioquímica das Emoções, o LinkedIn também agora eu tenho, estou usando pouco, estou aprendendo ainda, comecei agora, no mês passado. Então, mas também tem o LinkedIn, Bioquímica das Emoções, o site, e é assim que você vai recebendo esses recados mais atualizados, principalmente pelo grupo do WhatsApp, que é um grupo silenciado, só eu mando os recados, ou o Telegram, mando o mesmo recado no grupo do WhatsApp e no Telegram. Então, eu mando os avisos, os links das aulas, certo? E isso é fazer parte da comunidade. Aqui, depois dessa aula hoje, a gente fica aqui na sala do Zoom mais um tempo, né? Depois que eu terminar essa transmissão para o YouTube, a gente vai ficar aqui, quem quiser, está super convidado, para ficar pela sala do Zoom, porque a gente desliga a transmissão para a rede aberta e nós ficamos batendo um papo, tirando dúvidas, conversando um pouco, então é muito gostoso participar dessa comunidade. E a gente já teve tantos encontros que estão todos lá na playlist do YouTube. A maioria estão com as práticas guiadas ao final, tá? Algumas séries eu não deixei a prática guiada liberada, mas a maioria sim. E essas práticas guiadas, elas mudam muito as emoções. Vale a pena fazer, vale a pena voltar lá em algumas aulas, refazer práticas, repetir essas práticas várias vezes, usar com seus clientes, se você atende cliente, se é mentor, terapeuta, psicólogo, trabalha no RH de uma empresa, de repente, pode levar para a empresa, pode fazer com seus familiares. Essas práticas são muito legais porque elas mudam mesmo o nosso estado emocional. Pessoal, a nossa saúde emocional é um conjunto de condições. Para a gente ter saúde emocional, a gente tem que ter
determinadas condições que nem sempre são tão claras. Mas quando atendida essa determinada fórmula, como eu já falei para vocês, são fórmulas únicas e inconstantes, mas que, quando atendidas essas condições, a gente vai sentir bem-estar. Nós vamos nos sentir bem. E aprofundar nesse tema motivação é fundamental para a gente gerar mais bem-estar emocional e, consequentemente, bem-estar físico, aumentar a produtividade na nossa vida, conseguir resultados, realizações. E para a gente deixar essa aula bem dinâmica, eu já vou conduzindo paralelamente com uma história. Eu criei aqui um personagem para a gente aprender um pouco mais sobre a motivação, tá? Para a gente aplicar na prática os conceitos da motivação. Então, vocês vão imaginar comigo que existe uma pessoa, essa pessoa se chama Maria, e a Maria, ela é uma gerente de projetos numa empresa. E como líder de uma equipe, ela está enfrentando dificuldades para motivar essa equipe, certo? E aí a Maria, ela tentou fazer uma forma, ela achou uma forma de motivar esses colaboradores, esses liderados dela. E o que que a Maria fez? Ela resolveu premiar os funcionários, os colaboradores que tivessem maior produtividade. Porém, com o passar dos dias, Maria começou a ter um problema, porque ela começou a ver que a equipe estava competindo. Então, o mesmo grupo de pessoas que ela liderava, começou a ter um ambiente competitivo, tóxico, e não tinha mais cooperação. Apesar de que a cooperação para ali já estava um pouco difícil, mas ficou muito pior. E essa cooperação, que tinha um pouquinho, foi substituída por rivalidade desses próprios liderados. E aí Maria estava com um problemão. Por quê? Porque a motivação que é baseada na competição, ela vai aumentar o estresse. E, aumentando o estresse, vai diminuir a satisfação no trabalho. Então, essas recompensas fora, que a gente fala recompensas extrínsecas, recompensas externas, coisas que a pessoa vai ganhar se ela conseguir tal coisa, isso pode enfraquecer uma motivação real, uma motivação interna, uma motivação intrínseca. E é disso tudo, bem mais aprofundado, que a gente vai falar hoje. Então, a Maria, ela ficou muito preocupada porque ela quis fazer algo bom e acabou tendo um problema e não sabia agora como consertar isso. E aí, Maria foi buscar compreender mais como as pessoas se motivam e como elas podem ser incentivadas a adotar comportamentos mais produtivos, mas ao mesmo tempo saudáveis. Não só a produtividade que adoece, mas a produtividade que gera saúde emocional. E ela começou a pesquisar um pouco. Daí, o que que a Maria fez? Ela começou a pesquisar e ela começou a ouvir falar que o cérebro tem sistemas de recompensa. Ela escutou ali uma aula de algum professor e ela aprendeu que tem um sistema especial de recompensa que se chama dopaminérgico, que influencia diretamente o comportamento e a formação dos hábitos. Daí ela queria saber mais sobre isso. Ela ficou bem intrigada, como que acontecia esse comportamento? Como que essa atitude dela mudou tanto o comportamento dessa equipe?
E ela quis saber em profundidade por que que essa equipe piorou o comportamento que deveria ter sido melhor na intenção dela. O que que foi que causou nos outros tanto estresse e diminuía cada vez mais a qualidade da comunicação e do relacionamento entre equipe. Então, se ela deixasse mais tempo essa situação, ela viu que ia começar a piorar muito, inclusive outros aspectos relacionais, de comunicação, e que poderia atingir outros setores, inclusive, da empresa. Daí ela conheceu a bioquímica das emoções, claro. E aí ela foi aprender mais para poder aplicar na sua liderança. E ela já havia percebido que é somente com conhecimento e com autoconhecimento, que é o bem mais valioso que a gente pode ter, né? Ela percebeu que esse autoconhecimento e que o conhecimento que ela poderia adquirir, só assim ela poderia ter e também promover mais saúde emocional para a equipe e retomar uma motivação agora saudável e sustentável. Essa era a busca. E é só buscando conhecer sobre isso que ela poderia ter nas mãos um meio hábil de poder mudar essa situação que estava acontecendo. Então, uma das coisas que ela percebeu nessa situação caótica, que ela mesma colocou a equipe, foi o primeiro aprendizado, né, autoconhecimento, foi que os problemas podem nos impulsionar para aprender a evoluir, certo? Porque em vez dela ficar se culpando e não fazer nada, deixar aquilo degringolar, ou culpando os outros, culpando esses liderados, ela conseguiu perceber esse desafio, essa situação caótica, problemática, e perceber que ali essa situação traria um crescimento, traria um impulso para ela evoluir se ela buscasse aprender. E então ela foi buscar entender sobre algo que não era nem de longe, né? A área dela, ela nunca tinha ido mais a fundo nesses assuntos de comportamento e relações humanas. E ela foi buscar entender sobre o humano, sobre como que a gente funciona, e percebeu que saber sobre o comportamento, sobre a consciência e as emoções é fundamental para todo mundo. Bom, daí a Maria, ela começou a formação em saúde emocional e inteligência espiritual, e daí ela aprendeu o quê? Ela aprendeu sobre emoções. E a gente já viu isso na aula passada, eu vou dar uma revisada rápida, o que que a Maria aprendeu? Ela aprendeu que a emoção, né? Vamos relembrar todo mundo aqui para a gente poder compreender sobre a motivação. Emoção é liberada sempre que alguma informação chega para a gente. Consciente ou inconscientemente, a gente vai produzir emoção. E eu sempre gosto de usar aquele exemplo do limão. Se você pensar num limão, você corta aquele limão, sai aquela aguinha, aquele suquinho do limão, e aí você vai espremer esse limão e você vai tomar ele purinho. Já a gente começa a salivar, pensando nesse gostinho cítrico, forte, né, astringente assim do limão. Só que a gente só pensou e já produziu essa salivação. Não é real. Mesmo assim, o nosso corpo deu uma resposta fisiológica adequada a essa informação imaginária. Assim são as emoções. Elas são bioquímica, elas são uma molécula, certo? Uma bioquímica, uma química no corpo. E essa química no corpo, essa molécula, ela precisa entrar e sair das nossas células para transferir informação. Elas passam pela membrana celular e vão lá para dentro da célula, ou de um neurônio para o outro, junto com um sinal elétrico, tem um sinal químico que é passado, essa bioquímica é passada para o outro neurônio, para poder fazer essa conversa no nosso corpo. Então, essas moléculas de emoção, essa bioquímica, tá? Elas são como se fossem chaves que encontram fechaduras bem certinhas que elas vão encaixar para poder abrir essa portinha, ou seja, poder abrir esse canal para poderem passar para dentro das células. E as fechaduras
São os receptores que estão lá na membraninha das células para essa bioquímica poder passar para dentro da célula e fazer o efeito no nosso corpo. O que que acontece? A quantidade de fechadura que a gente tem nas nossas membranas, aquele monte de fechadura ali, precisa receber chavezinhas, precisa receber emoção, precisa receber bioquímica, moléculas ali para poder fazer essa conversa no nosso corpo. A quantidade de fechaduras que a gente tem pode aumentar ou diminuir. Podemos ter mais 10 fechaduras, 5 fechaduras, 50 fechaduras, vamos dizer assim, tá? E esse aumento e diminuição varia de acordo com várias condições. E isso explica por que que as pessoas têm reações diferentes para o mesmo evento. Porque eu posso ter, vamos colocar aqui, tá? São números fictícios, 50 fechaduras e o meu marido tem 5. Então, eu vou responder com muito mais intensidade, porque vai ter muito mais ligações ali passando aquela bioquímica, porque se engata nessa fechadura, essas chavinhas, do que ele. Então, a gente vai responder diferente aos eventos, de acordo com a quantidade dessas fechaduras. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente muda essa quantidade de fechaduras de acordo com as nossas experiências, inclusive de acordo com o nosso ambiente, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, agora a gente imagina que a gente está falando da história da Maria, ela já começou a entender que uma pessoa, um comportamento diferente já vai contagiando o outro. Aquelas pessoas, elas vão se tornando parecidas, elas vão tendo hábitos mais parecidos, aquele grupo vai ficando mais harmônico. Ou não, como foi o caso, ela já está começando a entender que algumas coisas estavam mudando ali. E a gente pode pensar na nossa família. A gente vai ficando parecido com as pessoas da nossa família, com quem a gente mais convive, porque a gente vai alterando esse sistema de chave e fechadura. E várias coisas vão influenciando eu ter mais fechaduras para determinadas chaves. Os sons, os medicamentos, a luz, os nossos próprios pensamentos, como foi o caso até do exemplo do limão. A gente imagina, a gente pensa e a gente está fazendo reações emocionais no nosso corpo. Então, o nosso sistema atual, hoje, a quantidade de chave e de fechadura que eu tenho, que eu sou, afeta o jeito que eu penso, certo? Porque eu sou assim, tenho determinado número de fechaduras, produzo lá a bioquímica, aquelas chaves para encaixar, e isso vai fazer com que eu seja dessa forma e vai influenciar toda a minha maneira de pensar. O inverso é verdadeiro também. Os meus pensamentos, eles vão modificando as chaves e as fechaduras. Então, conforme eu vou mudando a minha forma de pensar, eu vou mudando o meu jeito de entender as coisas, a minha consciência, eu também vou mudando a minha bioquímica, minha constituição emocional. A quantidade de receptores para determinadas emoções, para determinada bioquímica, para determinado desencadeamento. Essa conversa, ela é de mão dupla. Esse sistema chave-fechadura, ele vai afetar, vai constituir a sua base de como você vai ter determinados raciocínios, pensar e sentir, reagir às coisas, mas a forma como você pensa também modifica esse sistema, tá? E esse funcionamento complexo é que resulta no modo como a gente se comporta. Aí, Maria aprendeu isso tudo e muito mais, porque ela foi fazer a formação, né? E aí ela aprendeu isso. E aí, o que que aconteceu no caso? O que que acontece nessa situação da Maria, de um liderado da Maria? Esse liderado da Maria, a partir do momento que ela falou que eles iam ser premiados por uma produtividade, por maior produtividade, esse funcionário, esse liderado, ele pensava várias vezes por dia
que ele podia ganhar um prêmio ao final do mês se ele batesse a meta. Então, ele estava reforçando várias vezes por dia esse pensamento. Ele estava energizando esse pensamento. Ele energizar literalmente não é no sentido esotérico, é dar bioquímica para esse movimento. Essa energia é real, porque a gente vai, pensa, gera o quê? Nesse caso, a dopamina, e essa dopamina é uma energia para que ele possa fazer esse movimento que ele precisa. Energizar é dar um sinal químico para aquele pensamento. É fazer isso se emocionar, transformar em emoção, em bioquímica, que vai gerar um resultado real. E esse reforço cada vez faz liberar mais sinal químico, aumentar as chaves, aumentando a dopamina. Vai criar o quê? Mais fechaduras para ele receber esse aumento de chaves que ele está produzindo. E assim ele vai modificando esse comportamento. É assim que a gente vai realmente mudando nossas fórmulas e nossa forma de se comportar na vida, de atuar. Assim que a gente influencia toda a nossa vida. Por isso, a emoção, a bioquímica, ela é a verdadeira energia para uma ação. A bioquímica, a emoção, é a verdadeira energia para uma ação motivada. Emoção vem do latim, movere, significa movimento. Emoção, ela é essa bioquímica que vai dar uma energia e vai ter uma ação, um movimento. O motivo para isso, o motivo para essa liberação deve ser tal, de tal força que gera essa emoção, que faz o corpo desencadear essa bioquímica. E sendo assim, desencadeia consequentemente a ação. Essa é a motivação real acontecendo. Então, a motivação, o motivo para agir, o motivo desencadeia a bioquímica, que desencadeia mais chaves, que vai desencadear depois uma produção de mais fechaduras, ou seja, vai modificar a nossa constituição, o motivo. Então, veja como o motivo é um aspecto mais importante do comportamento, a motivação, ter um motivo para agir. Por quê? Porque eu vou agir, me comportar apenas se eu tenho motivo para isso. Por isso que o motivo importa tanto. Não vai adiantar, a gente não vai ter resultado de querer fazer alguma coisa sem motivação. Quem diz que motivação não importa, falta entender um pouco mais como a gente funciona. Importa e define, inclusive. Porque o motivo para a gente tem que ter um motivo para comer, não é? Para as nossas necessidades básicas. É o motivo de atender a necessidade básica. Aí a gente faz, senão a gente não faz. Então, essa motivação, ela é muito importante. Vocês aqui conseguiram entender uma linha de como um motivo é fundamental para que nós tenhamos ânimo, força, energia para fazer que seja uma refeição. Imagina as outras coisas. Então, esse motivo, ele comanda, como aquela cenourinha, assim, que a gente vai atraindo a gente para a gente ter força e energia de ir no mercado, de fazer a compra, de trabalhar, de fazer as coisas. A gente tem que ter um motivo. E a Maria foi entendendo que muita coisa, então, pode interferir no comportamento. Ela começou a refletir sobre a quantidade de informações que a gente tem diariamente. Pensa quanta informação hoje, nos tempos atuais, mais disponível ainda do que já era há 20 anos atrás. Quanta informação a gente tem diariamente e quanto essas informações afetam, então, as nossas emoções. Porque ela começou a pensar quais que são as informações que realmente mereciam
uma modificação emocional dela. Ela começou a perceber que tudo que ela se expõe, tudo que ela recebe de informação, um vídeo que ela vê, uma música que ela escuta, alguém falando alguma coisa, algo que ela lê, tudo isso vai gerar o quê? Uma modificação emocional. E ela tomou consciência da responsabilidade dela em filtrar, em deixar entrar na casa dela, na vida dela, informações que podem gerar equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Ela começou a perceber que tudo vai desencadear a emoção. E que quando a gente tem conhecimento sobre como a gente funciona, a gente começa a fazer um filtro mais inteligente. Porque eu começo a perceber se eu gero, se aquelas informações, aquela pessoa, aquela música, aquele ambiente está gerando um equilíbrio, um desequilíbrio, uma saúde emocional ou um desequilíbrio. Inclusive, essa ação da premiação foi uma ideia que ela teve vendo um vídeo aleatório na internet. E deu muito errado. E aí ela foi buscar ajuda. Então, ela começou a pensar que ela, em como ela era também, para aqueles liderados, uma fonte de informação. E ela começou a perceber e pensar qual influência ela estava exercendo, porque uma ideia que ela teve, achando que daria resultado, essa competição, acabou separando as pessoas, fazendo eles terem dificuldade de comunicação, eh, não terem mais a sinergia, o entrosamento, a harmonia. E se ela não tivesse essa visão de buscar e de compreender tudo isso se espalharia, porque vai de um setor para o outro, vai contaminando ali aquelas pessoas, aquele ambiente vira um ambiente não saudável emocionalmente. Daí ela começou a pensar nessa atitude dela, que em vez de aumentar a motivação, criou essa competição, criou esse ambiente de alta pressão, de rivalidade, levando o estresse e a desmotivação dessas pessoas. O que acontece é que, quando a gente deposita nossa confiança em alguém, a gente pega a informação que essa pessoa passa a exercer muita influência na nossa vida, emocionalmente mesmo. E a gente acaba mudando o nosso comportamento, porque a gente pega aquela informação ela se transforma. Para ela se transformar em realidade, ela vira bioquímica, né? Essa informação, ela gera motivos, ela vai gerando ali uma modulação bioquímica no nosso corpo e a gente muda o nosso comportamento. E aí a Maria começou a pensar em como a confiança no líder faz a diferença e como essas pessoas estavam confiando nela. Foram na onda do que ela fez. Ela não sabia ela começou a ver isso, perceber isso pela aplicação, né, do que ela colocou ali deu errado. E esses liderados, eles confiaram nela e estava agora essa situação que estava. Agora eles estavam estressados, a equipe estava um caos. Então a Maria começou a pensar, né, como que uma orientação errada gera tanto prejuízo. E aqui também me vem assim de lembrar o quanto esses liderados estão no piloto automático. Quantas vezes a gente não está nesse lugar também, porque a gente escuta um vídeo, porque alguém fala alguma coisa, e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Porque bastava um desses liderados perceber como a equipe começou a se separar, como eles começaram a competir, como eles estavam estressados, como eles estavam com dificuldade de diálogo, e colocar isso. Olha, está acontecendo assim, ou assado, porque poderia um acordar, ver isso, mas não, eles entraram nesse comportamento tóxico e ficaram ali. E ela colocou eles nessa situação. Então, ela foi pensando como é importante e como é da nossa responsabilidade as informações que a gente passa. Quando a gente, né, nós, as pessoas, quando a gente não alcança o resultado que a gente quer,
que alguém falou, a gente assiste um vídeo e de repente alguém diz que se você fizer tal coisa, você vai ter tal resultado, e você faz aquela tal coisa e não tem o tal resultado, a gente entende que a gente fracassou. E se esse fracasso vai se repetindo, né? Então, acorde às 5 da manhã, todos os dias, que você vai ter uma produtividade excelente. Você começa a fazer isso e você não tem produtividade excelente. E aí você começa a entender que você está fracassando e você vai construir uma crença de que você não é capaz. E aí você começa a perder a motivação, a tua motivação interna. Tua motivação intrínseca fica abalada, você perde a confiança. Porque acordar às 5 da manhã não é para todo mundo, mas alguém falou que sim e você resolveu fazer. E aí, se não é o teu perfil, se não cabe isso para você, no teu relógio biológico, cronológico, no teu jeito de ser, físico, real, aquilo ali dá essa sensação de fracasso, você perde a motivação intrínseca. E se alguém fracassa, então vamos pensar nessa linha de raciocínio que a Maria estava fazendo, se alguém fracassa, não porque ela, então, não é capaz, mas sim porque ela foi orientada errado. Ela foi orientada errado. Olha, quantas vezes a gente tenta fazer coisas que alguém fala para nós, que a gente lê em algum lugar, que a gente escuta, e a gente tenta, tenta, tenta e fracassa, fracassa, a gente perde essa nossa motivação interna de fazer as coisas, a gente já começa a embolar mais um monte de outras coisas na nossa vida, e às vezes não é a gente, às vezes é a informação, é quem passou essa informação que está errado. Então, existe esse lado muito importante para a gente refletir sobre isso, sobre a motivação e como a gente pode ser influenciado e influenciar. Nessa via de mão dupla é muito fundamental a gente ter essa visão. E a gente tem aqui as motivações básicas. A gente tem praticamente duas grandes motivações básicas, mas vamos colocar três que são assim as principais motivações básicas. A motivação básica que a gente tem que atender é a subsistência, certo? A gente vai se motivar para comer, a gente vai se motivar para vestir, a gente vai se motivar para ter um abrigo. Então, a subsistência, o básico, né, da segurança, do abrigo, do vestuário, da comida, tudo isso a gente vai se motivar a atender. Essa é uma motivação que faz a gente, muitas vezes, conseguir ir no supermercado fazer compra, mesmo cansado, mas porque a gente precisa comer. Então, essa subsistência é uma das motivações. Seria assim, a barriga vazia. A barriga vazia faz a gente ter algumas atitudes interessantes. Mas digo barriga e aqui seria todo esse suprimento, tá? De agasalhar, de abrigo, de casa, enfim. A outra motivação básica é a reprodução, é a procriação. E aqui entra o nosso coração vazio, eu digo assim. A gente precisa preencher nosso coração, não só na reprodução, mas no sentido de se sentir pertencendo, pertencendo à família, a um grupo, ser integrado, um afetivo, ser amado, estar em grupo, não só porque o grupo, não só pela reprodução e porque o grupo, né, na época que a gente era caçador-coletor, a gente precisava estar junto porque isso gera segurança. Então a gente tem esses movimentos internos. E uma terceira motivação, que é uma busca também que nos motiva a ir, a fazer coisas, é a reunificação, é a motivação por um sentido mais amplo, que seria o vazio existencial. A gente precisa preencher esse vazio existencial. Então, a gente precisa preencher o vazio existencial, precisa preencher o coração vazio e a barriga vazia. A gente tem que dar atendimento a essas motivações básicas. E dando atendimento a essas motivações básicas, vai surgindo a necessidade da gente dar o atendimento a elas no nosso momento atual, porque não somos mais caçadores e coletores, satisfazendo ao mesmo tempo algumas necessidades do meu contexto individual.
porque a gente não tem mais o contexto de caçador-coletor tão papum assim, né? Comer, ter o abrigo e a reprodução e o bando para proteger. Não é só isso. Na nossa vida atual, na nossa sociedade atual, a gente precisa dar atenção, atender essas motivações básicas, só que satisfazendo algumas necessidades do contexto. O que faz sentido no meu contexto? Eu atendo esses três aspectos básicos, mas atendo ao mesmo tempo as minhas habilidades internas. Então, eu quero pôr para fora aquele meu potencial, eu quero usar minhas habilidades internas, e é da nossa natureza a gente ser útil, a gente servir, essa nossa ter essa dignidade de darmos algo de nós. Essa dignidade, ela é uma motivação profunda. As pessoas se sentem muito mal, geralmente, em receber tudo, que alguém tenha pena delas, que alguém dê as coisas para elas. Elas querem ser dignas de oferecer alguma coisa. E isso também está lá dentro da gente, é uma motivação intrínseca. Então, a gente quer dar atendimento a essas motivações básicas, mas atendendo as nossas habilidades internas também satisfazendo essas necessidades do nosso contexto individual. Então, todos os comportamentos que a gente faz vai ter como um motivo mais próximo ou mais longe atender essas necessidades básicas e essas nossas habilidades, esse nosso potencial que a gente possa ser útil, ter essa nossa utilidade. Então, de uma forma ou de outra, o que te motiva a estar assistindo aqui essa aula, participando, o que motivou a Maria a buscar o conhecimento, de certa forma, mais longe, vai estar uma necessidade básica. Vai estar um autoconhecimento para quê? Para ter mais saúde, para sobreviver, para eu ter mais conhecimento, para eu aplicar isso na minha realidade com os meus clientes ou na minha empresa, e daí eu posso ganhar mais, ou eu não vou perder o meu emprego, ou seja, vem o dinheiro, vem a subsistência. Então, a gente tem, mesmo que um pouco mais longe, a gente tem motivos que fazem a gente estar aqui se dedicando para isso que a gente está se dedicando, assistir essa aula, por exemplo. Então, a gente vai, mas eu quero mais dinheiro para ter um carro melhor, o carro melhor é para ser aceito no grupo. No fim das contas, a gente vai sempre girar nesse pertencimento, nessa aceitação, que vai nos trazer segurança, porque é um grupo, atender essas necessidades básicas e dando atenção, principalmente nesse nosso momento, nesse nosso tema aqui, para essas nossas habilidades colocadas em prática. Quando a gente consegue fazer essa junção, a gente fica muito feliz, muito realizado. Aí o que que acontece? Quando a gente não tem um motivo, não tem motivo de fazer, a gente não faz, a gente dorme. A energia para a gente executar uma ação, a gente ter a energia para executar uma ação real, bioquímica, ela vem dessa dopamina, que eu falei desse sistema dopaminérgico, vem dessa dopamina. E a gente tem 500 mil neurônios que produzem a dopamina, mas isso é pouco, perto de 86 bilhões de neurônios. Se a gente tiver alguma lesão nessa área desses neurônios que produzem essa dopamina, a gente fica sem energia para a ação. Então, a nossa motivação, ela vai depender do valor que a gente vê naquela atividade. Quando a gente não vê valor, quando a gente não vê sentido naquilo que a gente faz, a gente deprime, a gente não faz. Olha que interessante que é a gente pensar agora com o olhar da inteligência espiritual. Que a inteligência espiritual é ver sentido e valor no contexto. E os neurônios que produzem essa dopamina, eles se comunicam com todas as porções no nosso cérebro, a porção emocional, do desejo, né, de fazer, quero alguma coisa, a cognitiva, a nossa razão, o nosso intelecto, pensar, raciocinar, o sensório motor, que é a ação. Então, o desejo, a razão e a ação estão juntos e aí eles vão produzir essa dopamina e vão atuar nessa amplitude. Essa inteligência espiritual é ver sentido e valor no contexto.
e é necessária para integrar essas áreas, todas essas áreas, para a gente ver valor em uma coisa e a gente poder ter ação para realizar. A inteligência espiritual é uma condição sistêmica, quando essa conversa integrada, interligada acontece, a gente diz que tá usando nossa inteligência espiritual. Então, se a gente não tem um motivo, se a gente não vê um sentido e um valor, a gente não vai agir, a gente vai deprimir. Dependendo do valor que a gente dá, a gente vai modular essa dopamina pode aumentar e vai sinalizar para o cérebro que aquele comportamento é importante, aquele comportamento tem algum valor. Então, a gente vai fazer uma avaliação desse esforço cognitivo, do movimento, tudo isso em conjunto, a gente vai tomar uma decisão. E quanto maior for o valor daquilo que a gente vê, o sentido e valor naquilo que a gente vê, mais dopamina e mais chance da gente realmente executar o esforço. Se a gente não vê sentido, a gente não age. Então, se eu não vejo sentido, eu estou na inação, uma procrastinação. Aí eu decido não fazer agora, porque eu não tenho forças para fazer, não tenho energia para fazer. Não faço agora. E espero até que o estresse dê a motivação necessária para cumprir a tarefa depois. Porque o estresse tem um ponto que ele vai ativando a gente, tá? Que é o saudável, para uma performance mais alta. Mas, a partir de um ponto, ele também faz essa performance cair, que foi o que aconteceu com os liderados da Maria. Então, a Maria tinha aprendido que a dopamina é liberada quando a gente tem uma expectativa, quando a gente antecipa uma recompensa. Ela não tem a ver com o prazer, como é falado por aí, assim, né? Muitas pessoas falam que é do prazer, mas não é. Ela tem, ela é uma energia para a gente fazer o movimento para daí chegar no prazer. Não vai fazer você sentir prazer. Ela vai fazer você ter o movimento para fazer tal ação, executar a ação que pode resultar no prazer. Porque muitas vezes, para a gente receber uma recompensa prazerosa, a gente tem que fazer alguma coisa não tão prazerosa. Para passar num concurso, eu tenho que estudar, que é algo que não é tão prazeroso assim. Então, a dopamina não é essa bioquímica do prazer, ela é sim para que você consiga ter um motivo para estudar. Você consegue com esse motivo. E aí você consegue fazer o estudo, você consegue executar esse comportamento de estudar. Então, depois desse caminho feito, quando a gente consegue chegar lá naquela recompensa, todo esse processo que a gente passou se torna um aprendizado. Daí o que que acontece? A Maria, ao premiar quem tivesse maior desempenho, ela gerou competição. Por quê? Porque aquele liderado, ele não tinha certeza que ele teria o maior desempenho. Ele não tinha certeza. Então, se ele não tinha certeza se ele ia ganhar aquela recompensa, ele só ganharia se ele tivesse o maior desempenho, ele começou a ficar ansioso. E essa ansiedade eleva os níveis de cortisol, de outros hormônios que causam estresse. E, além disso, vão inibir esse sistema dopaminérgico, que é o sistema para energizar esse caminho. E isso tudo reduziu a motivação. E aí a Maria começou a pensar nos líderes que ela tinha tido assim no passado. Ela pensou até no pai dela na infância. O pai da Maria tentava motivar ela para fazer as tarefas, ameaçando que se ela não terminasse logo as tarefas, ela ia ficar de castigo. Então a motivação que ela tinha não era muito adequada, porque era uma motivação para evitar uma punição. Ela não ia ganhar nada, ela ia evitar ganhar uma coisa ruim, né? Ela ia evitar ficar de castigo. Então, não tem recompensa. Quando essa motivação para evitar uma punição, vamos vender, vamos bater a meta, senão vai ser demitido, né? Então, é, não tem recompensa, só tem medo que se não conseguir fazer, vai ser um caos. E isso adoece, isso não gera saúde emocional, isso adoece. Aí ela lembrou também, Maria lembrou de um chefe que ela tinha, que usava a motivação da ilusão. Ele prometia um final de semana no hotel, sei lá, alguma coisa que ele prometia para essa equipe,
mas antes deles atingirem, de chegar no final do mês, ele tirava essa recompensa. Então, eles estavam todos caminhando para poder ganhar aquilo, só que aquela recompensa era retirada antes, então ele desdizia aquilo que disse, não cumpria mais, não vai mais poder, porque a gente não vai mais ter verba. E aí aqueles níveis da dopamina, eles caem abaixo até dos níveis basais, assim, que a gente tem como se fosse um pulso, assim, né? Funcionando ali para a gente poder estar vivo, para a gente poder fazer nossas coisas. A gente tem um nível basal. E aquilo cair até abaixo desse nível basal. Então, gera também muitos impactos na saúde, esse tipo de motivação da ilusão, tá? E aí a Maria foi aprendendo sobre a inteligência espiritual também, né, fazendo a formação, e ela chegou na conclusão que para a gente se motivar nas ações cotidianas, a gente precisa de 4 coisas principais. Maria aprendeu que a gente precisa sentir o valor, o motivo, que foi o que eu falei agora. Se não tem sentido, se não tem valor, não vai ter motivo. Então, sentir o valor, conhecer o processo, conhecer como a gente funciona, conhecer o processo da empresa, conhecer o processo da premiação, conhecer o caminho que vai ser trilhado, tudo isso traz segurança, gera menos ansiedade, tá? Ter confiança, confiança no líder. No caso da própria Maria, ela confiar também nesse aprendizado que ela está tendo, no que ela sabe, para poder agora fazer uma intervenção ali. Então, confiar em si, confiar no líder e ser adequadamente orientado. Então, esse líder, ele também tem que ser uma fonte confiável. A Maria deve ser orientada por boas fontes de conhecimento e assim ela seria uma fonte idônea de orientação também, certo? E como que ela fez na prática, então? Para oferecer recompensa sem criar competição, a Maria usou algumas técnicas, daí depois que ela fez toda a formação, ela já conseguia aplicar isso na empresa. E ela usou algumas abordagens que enfatizavam a colaboração. A recompensa por colaboração foi, em vez dela recompensar o indivíduo pelo desempenho, a Maria recompensou as equipes por alcançarem os objetivos coletivos. Então, ela recompensava a equipe toda e não mais cada um pelo desempenho, a equipe inteira. E isso incentivava a cooperação e a coesão, porque só todos juntos conseguiriam chegar lá. Promoveu, então, um ambiente de trabalho mais positivo e mais colaborativo, porque quanto mais cada um fizesse, o grupo chegaria no resultado. E vários estudos mostram que trabalhar em equipe aumenta, inclusive, outros hormônios que geram sensações de confiança, de conexão, como a ocitocina, por exemplo. Aí ela fez também um tipo diferente de reconhecimento individual. Ela começou a reconhecer as contribuições individuais daquele grupo, daquelas pessoas do grupo, de forma pública e também privada. Daí ela fazia alguns elogios em reuniões, cartas de agradecimento para cada pessoa, colocava destaques nos boletins internos da empresa. E esse reconhecimento individual, ele vai fortalecendo a autoestima e a motivação intrínseca dos funcionários, mas sem criar um senso de competição, porque cada um vai receber o seu elogio adequado. Ficou bem interessante assim. Ela criou também um ambiente de trabalho, onde os funcionários se sentiam mais apoiados, mais valorizados. Ela colocou uma política de bem-estar, né? Tentou fazer alguns horários mais flexíveis, por exemplo, home office em alguns casos, trouxe programas de educação continuada para os colaboradores. Ali ela trouxe também, desde a parte física até a parte da inteligência espiritual. Ela colocou orientações sobre alimentação, práticas de exercício físico, de autocuidado, incentivou a frequentar academias, incentivou a criar um grupo de corrida, de bike entre os colaboradores. E nesse programa de educação continuada, eles foram aprendendo também sobre o autodesenvolvimento, eles mesmos foram aprendendo sobre isso que eu falei, como a gente pensa, como a gente se comporta, técnicas de mindfulness. Foi um ano inteiro, assim, que ela colocou de encontros mensais para esse autoconhecimento dos liderados,
porque eles conhecendo, cada um fazia já o seu autogerenciamento do estresse e colaboravam para os outros, promoviam a saúde emocional para os outros. Daí ela percebeu que isso também reduziu o estresse e aumentou a satisfação no trabalho. E aí, então, em vez dela premiar só os melhores, ela implementou esse sistema de reconhecimento contínuo, celebrando essas pequenas vitórias, e todos os membros da equipe recebiam esses feedbacks positivos e suporte emocional, porque agora ela estava usando a promoção de saúde emocional e inteligência espiritual e colocando isso em prática. Daí ela ensinou as pessoas como que elas vão, esses liderados, utilizar a inteligência espiritual no dia a dia. Ela começou a mostrar como que eles encontram significado no trabalho diário. Ela mesma, inclusive, organizou alguns workshops baseados na bioquímica das emoções para ajudar esses funcionários a desenvolver a percepção, a criatividade e a interpretarem as suas emoções de maneira mais eficaz. E essas práticas começaram a ajudar a equipe a alinhar suas tarefas diárias com os seus propósitos pessoais e profissionais. E aí foi o que resultou, né, num ambiente de trabalho muito mais harmonioso e produtivo. E essa equipe mais engajada, colaborativa, mais satisfeita, ela reflete a importância de uma abordagem holística, uma abordagem sistêmica, uma abordagem ecológica, como eu falo, um dimensionamento mais amplo, para que tenha essa motivação no local de trabalho. Todas essas mudanças aumentam, então, uma sensação de pertencimento, aumenta a sensação de segurança entre os funcionários, e isso muda o quê? A química, a bioquímica, a emoção, a química cerebral, gera saúde emocional. Porque toda vez que a pessoa sabe o motivo pelo que ela gosta ou não gosta de alguma atividade, ela consegue se ajustar, ela consegue fazer sua modulação, sua autorregulação e autogerenciamento. E isso vai gerando uma motivação sustentável, pessoal e da equipe. O que é a motivação sustentável? É quando as nossas ações estão coerentes com os valores. Aquilo que tem valor está coerente, então eu vou me motivar. Tem sentido, gera um impulso saudável em todas as áreas da vida. Daí, para um membro da equipe encontrar sentido ou usar a inteligência espiritual numa atividade cotidiana, é importante que ele faça uma conexão entre a tarefa que ele está realizando e os seus valores pessoais, seus propósitos e o impacto maior. Daí, por exemplo, assim, fazer um relatório. Vamos dizer que esse liderado agora, ele tem que redigir um relatório. Quando ele vai fazer isso com a inteligência espiritual, antes de começar a redigir o relatório, ele pode refletir sobre como que essa tarefa contribui para o crescimento profissional dele, para o crescimento pessoal dele. Como que redigir esse relatório vai contribuir para o meu crescimento? Ele pode se perguntar assim: como que esse relatório me ajuda a desenvolver as minhas habilidades de comunicação, de organização? Então, ele já começa a entender um propósito para aquela atividade. Daí ele começa a entender um propósito maior ainda, porque ele conecta o ato de redigir o relatório com o impacto que isso tem na empresa. Por exemplo, esse relatório ajuda a manter todos informados e alinhados com a mesma informação, o mesmo alinhamento, e isso contribui para o sucesso do projeto e para o bem-estar da empresa. Daí ele começa a perceber que isso também, esse relatório vai oferecer informações muito importantes para a equipe, que vão ajudar os colegas, os superiores, inclusive, a tomarem decisões baseadas naquilo que ele está passando. Então, muitos rumos podem ser modificados a partir daquele trabalho que ele está fazendo. E se ele reflete sobre como isso facilita o trabalho em equipe e promove um ambiente de colaboração, ele já está compreendendo essa visão de sentido. Ele pode pensar como que o sucesso desse projeto, do qual o relatório que ele está fazendo faz parte, beneficia o cliente final. Ele pode visualizar como esse trabalho coletivo está criando um valor real para as pessoas
que usam o serviço ou o produto da empresa. Enquanto ele escreve o relatório, ele pode praticar atenção plena, mindfulness, meditação, porque ele está totalmente imerso na tarefa, em redigir cada seção daquele relatório. E isso ajuda a trazer uma sensação de presença e de propósito. Ele pode também usar a gratidão, reconhecendo o esforço das pessoas, reconhecendo o esforço dele mesmo, as contribuições dos colegas. E quando a gente sente ou expressa essa gratidão, a gente sabe que a gente aumenta o nosso sentimento de conexão. E é assim que, aplicando a inteligência espiritual numa tarefa cotidiana, como o relatório, esse membro da equipe não vai apenas aumentar a sua motivação e satisfação, mas ele vai contribuir para todo um ambiente de trabalho mais positivo e engajado. Então, encorajar essa prática pode transformar a maneira como as tarefas são percebidas e realizadas, promovendo um senso de propósito, de conexão com as atividades diárias. Entender o objetivo do relatório, a sua importância para o progresso do projeto, listar as principais conquistas, destacar como cada membro contribuiu para o objetivo final do projeto, refletir sobre a importância de cada conquista para a equipe, para o cliente, descrever os desafios enfrentados, as lições aprendidas, enfatizar o aprendizado, o crescimento resultante de superar os desafios, detalhar próximos passos, fazer um planejamento para a semana seguinte relacionado com qual que será o impacto positivo esperado no projeto e na equipe. Tudo isso a equipe está usando inteligência espiritual e ativando uma motivação sustentável. A Maria conseguiu, finalizando a nossa história, e já coloquei aqui para vocês no exemplo, como eu coloquei do relatório lá do liderado da Maria, que seria algo pessoal, como eu coloquei para vocês. Então, a Maria conseguiu reverter isso com esse conhecimento. E é assim que a gente pode aplicar todos esses nossos conhecimentos para gerar bem-estar e saúde para as outras pessoas, certo? Para quem depende da gente aqui também. Vamos para a prática.